devemos zelar pela casa do nosso Criador e altos exércitos? Nem medo demais, amado. Tem muitas maneiras de zelar. Orando, obedecendo, ouvindo, né? Pedindo revelação. Para tudo isso tem um versículo falando. Mas eu queria deixar uma parte aqui, quando o irmão trouxe aquela pergunta no início, a respeito de Alças, se Alça agiria daquela forma. Então, para quebrar isto, que não agiria, ele não agiria mesmo daquela forma, pegando chicote, batendo, porque Alça, ele deixou exemplo para nós de quê? Calçai os pés com o evangelho de quê? Da Shalom. Eis que eu vos envio em meio de lobos vorazes, né? Mas como é que ele mandou? Que cada um fosse o quê? Simples, né? Ali para saber como se conduzir ali, diante daquele lobos vorazes que era o povo do mundo. Então, amado, e aqui em Matitial 26, quando Yalcha vai passando aquela noite em que ele sabe que vai ser traído, e ele vai orar, se você começar, ó, Matitial, que é Mateus 26, e você começa logo do versículo 35 em diante, e você vai vendo toda essa história. Né? Eu vou contar assim por cima, depois você pega em casa e leia. Matitial, que é Mateus, do 26, começando do 35. E ali ele vai orar e leva alguns discípulos com ele, e ali os discípulos adormecem. Ele disse, mas tu não pudesse nem uma hora orar comigo? E aí ele volta a orar. Quando ele volta a orar, ele diz, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, ele diz. Ele volta a segunda vez, encontra dormindo, e ele volta a terceira vez, e encontra dormindo. Então, o que é que ele diz? Quando ele diz aqui, quando ele volta a terceira vez, que ele encontra dormindo, deixa-me ver aqui, eu vou deixar só esse versículo aqui, que ele diz, né? Ele orando, se queres, passa de mim esse cálice, e voltando, encontrar adormecido, vigiar. No 40, aqui, deixa eu ver. Agora, no 45, eu quero chamar esse 45 que me chamou a atenção. Matitial 26, 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora. Olha, mesmo na hora, ele manda dormir, que é chegada a hora de quê? O filho do homem será entregue na mão dos pecadores. Agora tu pode dormir, tranquilo, porque Yau já me confortou, já me deu força para eu cumprir esta missão. Eu vou fazer, tomar isto, tomar teu pecado, tomar os pecados do povo, daquele que crê, que obedece. E ali agora, tu descansa, tu repousa. Repousa, porque eu estou disposto a cumprir a missão. Agora tu pode repousar, porque antes ele pedia. Então ele já tinha falado com o pai e o pai tinha confortado. Então, amado, descendo mais para baixo, a gente vai ver, ele diz no versículo 48, eis que o que me trai, tinha dado um sinal, dizendo, o que beijar, a esse prendei. E foi ali que ali prenderam a Yalcha, e que aconteceu? E eis que um dos que estava com Yalcha, estendendo a mão, puxou a espada, ferindo o servo, o sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. O que foi que Yalcha disse? Isso é o 51 que eu estou lendo. Quando chegou no 52, Yalcha disse assim. Yalcha disse, então disse Yalcha, embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerá. Aí diz assim, ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu pai, para que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, que ele iria mandar ali guardar e proteger. Ele poderia orar ao pai fazer isso. Então, aquela história do livro de João, né, dizendo que ele ali chegou, pegou, chicoteou os homens e disse isso, não se procede dessa maneira, não creio, porque Yalcha disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o povo de Israel já esperava quem? Um que viesse com a espada lutar. Mas como Yalcha não veio daquela forma, lutando, matando ali como reis, os reis antes eram assim, chegavam, eles tomavam a frente, como Yalcha vem trazendo este evangelho da Shalom, né? Veio trazendo isto para ele, essas boas novas.
eles ali não aceitaram, porque queria que um lutasse por eles. Por que queria que lutasse por eles? Porque eles estavam na mão dos romanos. Né? E Yahushua prometeu esta libertação que depois iria vingar. Teria que todos submeter-se a eles, por quê? O povo já tinha pedido o que antes? O que é que o povo pediu lá em Samuel, 1 Samuel 8? Queremos um rei, queremos ser igual às outras nações, e ali aquele povo, ao não querer ouvir Yahweh, se deu mal, foi ouvir ao homem. Queremos que ele faça as nossas guerras. Queremos que ele vá diante de nós e lute por nós. Mas a gente sabe que quem luta é Yahweh. E agora, como o irmão Gilsomar perguntou aqui, como devemos fazer para zelar pela casa de Yahweh? É não fazer feito aquele povo. Queremos o rei. Queremos o rei. O rei Yahweh deu seu filho, Yahushua Mashiach. Este sim. Este que devemos nos ligar a ele. E não o rei, um homem na carne carnal qualquer. Para que a gente possa ouvir o que Yahushua nos diz. Então, como eu disse, obedecendo, ouvindo, no falar, orando, pedindo a revelação, ali vamos ficar zelando por essa. No trabalho, até no trabalho, amado, na obra, tudo isso tem para fazer. Eu vou trazer algumas partes aqui a respeito do que diz obedecendo. Obedecendo, a gente vai ver aqui em Filipenses 2:12, que diz aqui, aleluia. Filipenses 2:12 diz assim, aleluia. Vou começar com obedecendo, né? Filipenses 2:12, começa aqui assim dizendo, como eu devo zelar? Diz aqui assim, de sorte, meus amados irmãos, assim como obedeceste. Esta forma aí é obedecer. Não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Você está zelando em obediência a quem? Ao cabeça e ao Shamashia. Você está zelando ali. Né? Então, obedecer muito mais na minha ausência. Assim também, operai a vossa salvação no temor e tremor de Yahweh. Então, ali você vai operar. Porque Yahweh é que opera tanto em você, o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Ali é um zelo. Você sabe que muitos murmuraram no deserto. E ali, reclamando. Porque faltava isso, porque falta aquilo. E ao que de nós o quê? Um cântico novo. Um cântico novo em nós não está com murmuração e nem contenda. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Yahweh, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astro. Né? Retendo o que, amado? Retendo a palavra da vida. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Yahushua Mashiach possa gloriar-me, possa ver que eu não corri, nem trabalhei em vão. Então, amado, como ele manda que a gente seja assim, e aqui também um conselho para não andar segundo a carne, como diz aqui em Romanos 6, no capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim, não reine, portanto, agora o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai a Yahweh como vivo dentre os mortos, os vossos membros a Yahweh como instrumento de justiça. Louvado seja Yahweh dos exércitos. E libertos do pecado, fossem feitos servos da justiça, como diz 18, né? Aqui no versículo 18, liberto do pecado, fossem feitos servos da justiça. Portanto, em Hebreus 5:21, ele diz assim, para que assim, como o pecado reinou na morte, então não reine, portanto, o pecado, porque senão vai reinar a morte. Também pela benevolência reinasse. Também a benevolência reinasse para a justiça e para a vida eterna em Yahushua ou Mashiach. Então, amados, é obedecendo em todos os sentidos, retendo a palavra, dizendo não ao pecado, para que assim você possa reinar em justiça. Ouvindo
o irmão trouxe aí, tremendo, logo no começo, o irmão trouxe ali. Portanto, irmãos, como diz Hebreus 3, participantes da vocação celestial, né? Ele diz, portanto, irmão, participantes da vocação celestial, considerai Yahshua Mashiach, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu em toda a sua casa. Porque ele é digno de tanto maior grandeza que Moisés, e quanto maior honra tem a casa que ele edificou. Então, ele é mais digno de que Moisés, né, o próprio Yahshua Mashiach. Por isso que também eu não acredito que essa testemunha vai ser Moisés. A testemunha é aquele povo que Yahweh chamou, que testemunhou de Yahweh, e hoje a igreja do Mashiach, que ele também chama para testemunhar dele, como ele chamou desde que o Mashiach veio. Por isso que eu não acredito que seja Moisés que Moisés veio falar, porque nós temos as palavras dos profetas como a luz que alumia até que o dia esclareça. Como é que está? Quem esclarece esse dia é Yahshua, quando veio essa luz. Então, amado, nós nos convertemos só em crer nesta caridade do Pai, em doar seu Filho, e ele dá por nós, e o Pai derramar o seu ruá sobre nós quando cremos, o ruá do Pai é derramado sobre nós, e nós somos selados. Então, como ele diz, a lei e os profetas foram até Yahana. Então, nós temos esses profetas como o quê? Como a luz que alumia, até que o dia esclareça. E esse dia esclareceu. Veio essa estrela da alva, como está lá em número 24:17, que eu falei, que foi a profecia de que ele viria, né? E sujeitaria os filhos de Sete. Lá na Almeida que você tem, vai dizer que ele destruirá os filhos de Sete, mas está errado. Ele não destruirá, ele sujeitará os filhos de Sete. Ele destruirá o inimigo. Mas os filhos de Sete não. Ele sujeitará, né? Porque está escrito errado. Aqui nessa peshita, ele diz, sujeitará os filhos de Sete. Não destruirá. Louvado seja Yahweh. Então, é esta edificação, né? E como o irmão trouxe aqui bastantes, aqui no versículo 6. Mas o Mashiach sobre a sua própria casa, qual somos nós, se tão somente conservarmos a confiança e esta grandeza e esperança até o fim. Então, você que é participante dessa vocação celestial, então seja fiel àquele que lhe chamou, àquele que lhe salvou. Então, seja fiel a ele. Porque, amado, em Hebreus, isso é tão importante ser fiel, porque em Hebreus aqui 12:25, ele vai dizer assim, ó, que a gente tem que ser fiel. Ele diz assim, vê depois que não rejeitei ao que fala. Por isso que disse, hoje ouvi a voz do Ruá, não endurecerás o vosso coração. Ele diz, não rejeitei, portanto, ao que vos fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra advertia, muito menos nós, se desviarmos daquele que é do céu. Ele foi lá, está à destra, sentado, mas nós nos unimos a ele. Ele deixou o Ruá, e ele já fala lá desde o céu. E ele vai pôr todos os seus inimigos debaixo dos cabelos dos seus pés, como o nosso Pai disse. Louvado seja Yahweh. Então, amado, nós devemos o quê? Devemos atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido, para que em tempo algum desviemos dela. Louvado seja Yahweh. E não falar, amado. E não falar, né? Como diz aqui, nesse falar. Se alguém falar, 1 Pedro 4:11, diz assim, se alguém falar, fale conforme a palavra. Né? 1 Pedro 4:11, ele diz, né, para a gente falar de acordo com como está escrito ali. E não ir por fábula, por historinha, que um conta, outro conta, e a gente não pode ser assim. A gente está aqui e ali, pela palavra. E mais, amado, esperando esse ensinamento do Ruá, e certificando, conferindo as coisas do Ruá com o do Ruá, quando tem aqui em 1 Coríntios, né? Louvado seja Yahweh, capítulo 2, versículo 13, que diz aqui assim, versículo 13, os quais, ele diz assim, vou ler logo do 12 para ficar melhor o entendimento, mas nós não recebemos o Ruá do mundo, que o povo chama Espírito, mas o Ruá que provém de Yahweh, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Aqui, o que é dado gratuitamente
já começa uma barganha que a gente vê o povo fazendo errado. Ah, eu vou dar tanto para ele me dar, eu vou fazer isso para eu obter isso, eu vou dar porque eu preciso receber. Então, não está falando conforme a palavra. Porque o pai disse, se aquele que nem o próprio filho poupou, como não dará com ele, juntamente com ele, as demais coisas que precisamos. Fortifica, meu filho, nesta benevolência, ele manda. Espera nesta piedade, cingindo o lombo com a verdade, esperando inteiramente nesta benevolência do pai. Ele manda que agora tu confie como Abraão confiou e foi imputado isto com justiça. É nesta aliança que ele te pede isso de ti, amado irmão. Ele pede esta confiança de ti. Então aqui, por isso que ele disse, dá gratuitamente, não é aquele, olha, tem que pagar um preço, ai, a gente tem que fazer isso, ai, a gente tem que estar assim, tem que estar aqui. É confiar no que foi feito e estar obedecendo aquilo que foi feito. Aí ele diz aqui que foi dado gratuitamente, os quais falamos, não por palavra de sabedoria humana ensina. Olha, amado, não é com palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria humana vai dizer assim, olha, tu tem que pagar um preço. Olha, tu tem que fazer isso, senão tu não recebe. Olha, ou tu me dá tanto. Cadê a tua fé? Dá tanto para o pai que o pai vai dar tanto para ti. A palavra de sabedoria humana, sabedoria para que o quê? Para amontoar doutores após si. Ou então para ter lucro, para amontoar ali alguma coisa que é. Né? Não conforme a palavra, por isso que ele disse aqui, não com palavra de sabedoria humana ensina, mas com a que o Ruá ensina. Por isso que eu digo a você, quem ensina não sou eu, não é ninguém. Quem ensina é o Ruá. Nós estamos neste ministério, o ministério do Ruá Kadosh. Ele é que ensina você, ele é que revela, ele é que faz você discernir. Por isso aqui diz assim, é como o Ruá Kadosh ensina, comparando as coisas do Ruá com o do Ruá. Então, amado, é ali, conferindo, como o irmão Regi orientou, você é responsável, você tem que zelar, você tem que ver, você tem que conferir, feito os habitantes de Bereia, que em Atos 17 conferia o que Shaolo trazia, que era muito de difícil compreensão, e ele ia lá, na escritura, ver se era daquela maneira. Então, amado, é assim que nós vamos estar zelando. Porque cada um agora, a salvação é pessoal, como o irmão Regis disse. É você. É você. Tem muito tipo de vozes. Muito tipo de vozes no mundo. Você cabe o quê? Não querer tudo mastigadinho, nem nada, mas você conferir. Você está lá atento. Atento para aquela voz que está falando. Atento para o que está dizendo. Para ver se o pai diz e você também falar. Está naquela mesma linhagem, conforme a palavra diz. Aleluia, louvado seja Yahweh. E orando, amado, eu vou trazer orando aqui, como diz aqui em Efésios, tremendo demais, quando Shaolo fazia esta oração aqui, pelas pessoas, porque a palavra era muito difícil de compreender, e Shaolo trazia aqui, em Efésios 1, aqui, louvado seja Yahweh, deixa-me ver, Efésios 1, versículo do 16, aqui, ó, do 16, que diz assim, ele disse, não cesso de dar benevolência a Yahweh por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Porque ele diz assim, para que Yahweh, o nosso Criador, e Pai do nosso Salvador, Yahweh Shemashia, né, Pai de toda a grandeza, vos dê em seu conhecimento o ruá de sabedoria e de revelação. Você tem esse ruá, isto faz parte do ruá do Pai, a sabedoria e a revelação. Tendo iluminado os vossos olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e qual a riqueza da grandeza de Yahweh e a herança dos santos. Esta herança que eu estava falando daquele ali, que eu estava falando nesse instante, o que nos é dado gratuitamente, que você não precisa comprar, nem pagar um preço, é você confiar e acreditar. Então, para que receba esta revelação do Pai, para que você receba e você venha saber o que é te dado gratuitamente. E saber ainda mais, amado, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que faz todas as coisas, que faz acontecer. Amado, louvado seja Yahweh. Para quê, amado? Para que a nossa fé se ache em honra, em louvor,
em exaltação ao nosso Pai, como Pedro disse, né? Vós estáis contristado por um tempo, mas depois a vossa fé, contristado por um tempo, mas a vossa fé vai se achar em honra e louvor naquilo que você está passando. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Yahweh, e em todas essas coisas ele te fez mais do que vencedores. Todas as promessas de Yahweh em Yahshua Mashiach são sempre sim, em Yahshua Mashiach não houve sim nenhum. Então, amado, para que assim, né, ele seja mostrado a sobreexcelência do seu poder, porque a palavra de Yahweh, como eu mostrei ali, que o Ruá ensina, não é com sabedoria humana, mas como o Ruá ensina. Louvado seja Yahweh, como tem 1 Coríntios 1,18 aqui, eu já estou perto de terminar aqui, 1 Coríntios 1,18, que diz assim, aleluia, porque a palavra do madeiro é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos que somos salvos, é o poder de Yahweh. Então, esta palavra é o poder de Yahweh sobre nossas vidas. Louvado seja Yahweh. E não é a palavra de Yahweh, ela é confirmada e ela é provada, né? Louvado seja Yahweh, como ele disse. Em 2 Coríntios aqui, amado, a gente vai ver aqui, ó, 2 Coríntios, em 2 Coríntios, deixa eu ver qual o capítulo, 2 Coríntios 6, 7, louvado seja Yahweh, tem dizendo assim, aleluia, louvado e agradecido seja Yahweh, tem dizendo assim, 6, né? 2 Coríntios 6, 7, e diz, ele diz assim, aleluia, 2 Coríntios 6, aleluia, louvado seja Yahweh, aleluia, não é 2 Coríntios, não, é 1 Coríntios, eu errei aqui, é o 1 Coríntios 6, aleluia, 1 Coríntios, aqui, louvado seja Yahweh, é 1 Coríntios 2, 6, aleluia. Todavia falamos, ele diz aqui, deixa eu ler logo aqui, ele diz, todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquila, porque a palavra é loucura para aqueles que perecem, a palavra do madeiro, né? A palavra do madeiro, ela tem um efeito, qual é o efeito? Antes de Yahshua passar no madeiro era uma coisa, depois quando Yahshua passou no madeiro, há uma palavra sã, há uma palavra que cura, há uma palavra que ali, conforme com Yahshua, a gente vai receber as demais coisas. Ali tudo está revelado. Louvado seja Yahweh. Ele diz assim, porque não falamos da sabedoria mas falamos da sabedoria de Yahweh, oculta em segredo, o qual ordenou antes dos séculos para a nossa grandeza. Ele disse que não falava essa palavra de sabedoria, que é a palavra do madeiro, eles falam entre os perfeitos, ou entre os maduros, não porém a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria, né, que se aniquila. Mas falamos a sabedoria de Yahweh, oculta em segredo, né, a qual ordenou antes dos séculos, louvado seja Yahweh. Né? Para que a nossa fé, amado, versículo 5, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Yahweh. A nossa fé não pode se apoiar de jeito nenhum em sabedoria humana, mas no poder de Yahweh. E agora, um segredo muito tremendo, amado, que Yahweh fala para nós, para esse cuidado que o irmão Regis trouxe, e falou um pouco, né, desse cuidado. Ele diz assim, Filipenses 3:2, filhinhos, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Aí é que está. Guardar desses cães simboliza o quê? Os falsos pastores, falsos mestres, falsos que ensinam falso. Guardai dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Circuncisão é daquele que tinha uma aliança na carne, de fazer algo na carne para receber do Pai ali, né, aquelas benevolências. Então, ele manda, ele diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Yahweh em Ruá, e não nos nos gloriamos em Yahshua Mashiach, e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, amados, guardar desse mau obreiro, guardar desses cães, isto é muito importante. E da circuncisão. Para você estar dizendo, eu estou pagando preço muito alto para ser salvo. Eu estou pagando isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. Então, amado, isso não vai agradar a Yahweh.
né? Então, ele disse, guardai-vos desses cães, guardai desses maus obreiros que ele manda, né? E guardai-vos dessa circuncisão. Louvado seja Yahweh. Por quê? O que é que acontece? Em Gálatas 4, 17 e 18, sabe o que é que eles dizem? Como é que eles querem? Isso aqui, ó, 4, 17 e 18, diz assim, ó. Quando ele diz assim, fiz-me de vosso inimigo dizendo a verdade, versículo 16. Eles têm zelo por vós, não como convém. Esses cães, esses maus obreiros, esse povo da circuncisão, ele tem zelo por vós. Ele disse assim, eles têm zelo por vós, mas não como convém. Mas querem excluir-vos, para que tenhais zelo por ele. Ah, ele quer que tenha zelo por ele, bote ele lá em cima, né? Pague a ele, às vezes até pagar ele, dizendo, é fulano que está trazendo isso para mim, tenho que pagar ele. Mas essa revelação, amado, é pelo Ruach Kadosh, não é por ninguém, é o Ruach que dá a você. Ele disse, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Louvado seja Yahweh. Ah, ele diz, meus filhinhos, por quem sinta dores de parto, até que eu veja Yahshua Mashiach formado em vós. Nesta obediência, procurando ver, cumprindo a missão do Pai e estando ali em obediência, fazendo a vontade do Pai, né? Não estando ali, indo por todo o vento de doutrina, por todo o rolo de doutrina. E eu vou deixar só Gálatas 6 e Efésios 4 aqui, para terminar, encerrar aqui. Louvado seja Yahweh, Gálatas 6, quando Gálatas 6, 12, diz assim, aleluia, louvado seja Yahweh dos exércitos, engrandecido seja o seu nome. Aí ele diz aqui assim, ó, Gálatas 6, 12, vede com grande letra vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, ele vos obriga a circuncidar. Boa aparência na carne, mostrar para o homem, olha, eu cumpro todo o ritual, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então, todos que querem mostrar alguma aparência, né, na carne, né, todos que querem, vos obriga a circuncidar. Ele diz, né, obriga a circuncidar. Ele diz, porque nem mesmo ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circunde para vos gloriar na vossa carne. Ele diz, mas longe esteja de mim, de me gloriar, a não ser no madeiro do nosso Yahshua, o Mashiach, em tudo que ele fez, né? Pelo qual o mundo está, né, no madeiro para mim e eu para o mundo. Já está no madeiro ali, já não coisa mais, né? Já está ali preso. Porque Yahshua Mashiach, nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas ser uma nova criação. E todos quanto andarem conforme esta regra, Shalom e benevolência sobre ele e sobre Israel de Yahweh. Desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo a marca de Yahshua, o Mashiach. Aleluia, a honra ao nosso Salvador Yahshua. E, né, seja dada a ele, ao nosso irmão, né, louvado seja Yahweh, né, louvado seja Yahweh e engrandecido seja Yahweh dos exércitos. Então, amados irmãos, louvado seja Yahweh. E então, aqui, só para encerrar, Filipenses 4, 14 e 15, 2 versículos, só para encerrar, Filipenses não, Efésios 4, 14 e 15, diz assim, aleluia, louvado seja Yahweh, aqui, ó, Efésios 4, 14 e 15, diz assim, aleluia, para que não sejamos mais menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina, ensinamento, amado. Por isso que Shaul disse que, segundo Coríntios 11, né? Eu tenho que apresentar vocês como uma virgem pura a Yahshua Mashiach, ao marido, a quem? A Yahshua Mashiach. Ele disse, assim como a serpente enganou a Eva, temo que de alguma sorte seja corrompido o vosso sentido, né? E ele disse, como é que diz? Estou zeloso por vós, com zelo, para apresentar a vós como a virgem pura, a saber, a Yahshua Mashiach. Né? E ele disse que de alguma sorte seja corrompido o vosso sentido, e se a parte da simplicidade que há no Mashiach. Que ele fala em 2 Coríntios 11,
1, 2, 3, né, ele fala isso, que é a parte dessa simplicidade, porque as pessoas dão um jeitinho, olha, tem que fazer isso, não pode aquilo, a gente temos que não estar dando ocasião à carne, né? E a gente ali e ver por outro, e andar pelo caminho que ele andou, se afastar do pecado. E ele diz aqui, não sejamos mais como um menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Muitos enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, amado, cresçamos em tudo, que é o cabeça. Cresçamos em quem? O Machia. Até que cheguemos o quê? A unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Iau, ao homem perfeito, a medida, estatura completa do Machia. Esta é a minha palavra, aleluia, louvado seja Iau. E eu passo a palavra para o irmão Gilson Mar, aleluia, louvado seja Iau. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iau e Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.